Olá, estamos aqui de volta para falar de autovalores e autovetores. E agora, como a gente viu da vez passada, né, vamos calcular outros autovalores e autovetores correspondentes, né? Então, a gente vai usar a iteração inversa com deslocamento, né, que é para centralizar num ponto diferente, e também para fazer, né, um pouco melhor os nossos gráficos, eu separei aqui uma funçãozinha, né, eigvalplot, para fazer os gráficos que a gente viu da vez passada. É sempre importante, né, lembrar da gente abstrair um pouco o que a gente está fazendo, não só de programação, né, matemática, mas também das ferramentas que a gente tem de análise. Então, como esses gráficos apareceram muito no notebook passado, eu achei bastante importante, né, separar isso e fazer uma função. E eu convido vocês, né, a sempre refletirem sobre isso. Faça uma função e depois aplique essa função. Bom, sem mais delongas, vamos continuar, né, nosso propósito de encontrar autovalores diferentes, que não sejam nenhum maior nem o menor. Vamos começar com matrizes pequenas, certo? Matrizes pequenas são matrizes 3x3, tem aqui uma matrizinha 3x3 simpática. A gente faz a iteração inversa dela, começando, né, do 2, o que quer dizer que a gente vai tentar achar o autovalor mais próximo de 2. E a gente, né, como os autovalores que saem daqui, na verdade, são... A gente está fazendo iteração, né? E a gente está olhando a matriz inversa. Então, a matriz inversa, os autovalores, né, são os inversos dos autovalores normais. Então, sai o inverso desses candidatos aqui, mais o nosso chute inicial, né? O chute inicial era 2. Então, vocês veem que, né, demora um pouco, começa em 13 e tal, depois vai para 3.9, 3.6, e aí, lentamente, né, ele converge para 3.64. Muito bem. E aqui a gente vê, né, como isso funciona. A gente faz umas 26, 27 iterações. O candidato autovetor chega aonde ele tem que chegar. E a gente está bastante satisfeito. Poderia começar em outro lugar, né? Poderia começar, por exemplo, perto do 3, né? Afinal de contas, está no 3. E fazer a mesma coisa, a gente olha para os inversos, né? 3 mais 1 sobre os autovalores, e a gente vê que converge bem mais rápido do que estava antes, e não é surpresa, né? O gráfico mostra a gente também, em 8 iterações, ele converge direitinho para o que a gente queria. Então, realmente, tá bem mais preciso, né? E como a gente está parando sempre mais ou menos na mesma tolerância, né? 10 a menos 6, e a gente está indo com, né, menos iterações e começando de um erro mais ou menos parecido, não exatamente, aqui começou com 10 a 1, né? Mas já dá para ver bastante bem que o método converge mais rápido, né? Se você começar mais perto, você converge mais rápido. Isso não é uma surpresa, a gente vai terminar essas contas na próxima aula, mas só para a gente pensar, né? A gente poderia pegar essa mesma ideia e fazer refinando. Então, pegar uma matriz aleatória agora, 3x3, chutar um autovalor 2, ver para onde ele converge para alguma coisa como 1.25 e tal, leva 21 iterações para chegar lá, né? Bom, pode fazer o que é interessante é ver que o nosso candidato autovalor, né, seria o último valor encontrado aqui, ele foi encontrado com uma precisão de 10 a menos 6. Eu posso começar a partir dele, e agora eu vou pedir uma tolerância de 10 a menos 14, já que eu tenho um bom chute, né? Um chute deve estar certo mais ou menos com 10 a menos 6 de precisão, e rodar. E o que é interessante é que a gente vai fazer pouquíssimas iterações, certo? Aqui vão ser feitas 4 iterações, né? Tem o 0, 1, 2 e 3. E começa, né, com um erro mais ou menos 10 a menos 6. Ele faz uma iteração, faz outra iteração e faz outra iteração. E o que é interessante é que, acho mais interessante de ver nesse gráfico, né, é que como ele não muda absolutamente nada, né, ele está em zero o erro na escala logarítmica, né, quer dizer que o penúltimo e o último são absolutamente iguais, né? Então, isso dá pra gente, né, uma boa confiança que na precisão da máquina, né, a resposta está certa. Então, é bastante... Assim, a gente tem bastante confiança, né, que a gente chegou rápido e a gente fez 21 iterações em cima, mais 4 embaixo, 25 iterações. Então, esse método é bastante poderoso. Claro que
ainda poderia não convergir, né? Essa pergunta está aí, é praticamente retórica. Pegar uma matriz parecida com o que a gente pegou da vez passada, o candidato alto valor que a gente vai achar, né, tá flutuando loucamente em volta de menos 1,3, e a distância entre os candidatos alto valor e entre os autovetores está praticamente 2, ou seja, estão praticamente, né, opostos. Então tá realmente muito ruim. Ele não conseguiu encontrar o autovetor. Também dá para falar de sistemas maiores, certo? Mais ou menos o mesmo que a gente viu da vez passada. Né? Vou pegar uma matriz de interpolação e vou achar o autovalor mais próximo de 10 a 10. Só lembrando, né, o primeiro autovalor era 10 a 19, que é um número bem grande. Né? E aí vocês veem que para tentar achar um autovalor perto de 10 a 10, a gente vai ter que inverter uma matriz que tem 10 a 19, coisas que lembram 10 a 19. Então, o método sofre um pouco, certo? Vocês podem ver que o erro, né, vai para a ordem de 10 a 2. Normal, a gente está tentando achar uma cara da ordem de 10 a 10, então isso aqui é um erro relativo ok, né, suficientemente baixo, mas leva quase 100 iterações para chegar lá. Né? Então, de fato, teve um pouco mais de trabalho. Claro que a matriz é um pouco maior, isso também, né, atrapalha, mas é principalmente que essa matriz é bastante difícil de trabalhar. E uma das coisas interessantes é que o autovalor mais próximo de 10 a 10 é 10 a 9. Assim, na verdade, 1.018521 10 a 9, como vocês podem ver aqui. Então ele está relativamente longe, mas não tem ninguém mais perto do 10 a 10 do que ele. Então, foi esse o autovalor que o método encontrou. E, né, uma coisa interessante de ver como que esses, né, quanto que está m vezes o autovetor, né, o candidato autovetor, que é o último valor do x, né, e quanto que isso é multiplicado. Se você fizer um gráfico, né, acho que é bem interessante de ver que, né, tá mais ou menos na diagonal. Não vou dizer que está perfeitamente na diagonal, e a maior razão de saber que ele não está perfeitamente na diagonal é calcular o erro. O erro, certo, entre um vetor, que é a matriz multiplicada pelo candidato autovetor, e o candidato autovalor multiplicado pelo candidato autovetor, certo? O erro está da ordem de 10 ao cubo em algumas coordenadas e, 10 a menos 3 em outras. Então, tem bastante erro nisso daqui. Mas só para lembrar, né, como a gente está trabalhando em coisas que são da ordem de 10 a 9, um erro da ordem de 10 a menos 3, se vocês lembrarem que a tolerância era 10 a menos 6, tá razoável. Talvez a gente não quisesse, né, que fosse tão grande assim, a gente quisesse que fosse estritamente menor que 10 a menos 6, né, relativo ao vetor, mas ok, né, acho que a gente pode dizer ok. Não era o que a gente esperava, mas ok. E se vocês forem ver, né, o erro relativo dividindo pela norma do vetor, sempre mais estável dividir pela norma do vetor do que dividir coordenada a coordenada, né, a gente vê que, de fato, nas primeiras coordenadas tem um erro bastante grande, e depois esse erro desaparece e as últimas coordenadas estão bem certinhas. Né? Então isso já é uma coisa interessante de ver. Né? O autovetor está mais certo em algumas direções do que em outras. Ou algumas componentes do que em outras. Né? E, a gente pode continuar fazendo isso, certo? Pegando uma matriz também de Vandermonde, mas de menos 10 a 10, em vez de ser de 0 a 21, ela era um pouquinho melhor comportada. Isso não quer dizer que vai ser mais fácil para a iteração de autovalores, certo? A gente tentou achar o ponto mais próximo de 10 a 10, levou quase 200 iterações, certo? Demorou um tempão para convergir, mas convergiu. Convergiu para um cara que é 4 vezes 10 a 8, então ele estava um pouco mais longe, né, do 10 a 10 do que o 1 vezes 10 a 9, então relativamente razoável que tenha demorado um pouco mais para convergir. Não é só isso que conta, mas também conta. Só que agora a gente pode, né, pegar esse chute aqui, 4.15, e botar no mesmo método para calcular. E a gente faz mais 4 iterações, né, e acha já um candidato um pouquinho diferente, né, em vez de 4.15, né, 4.05. E uma coisa que vocês podem achar bem estranho, e eu vou deixar vocês pensando por que aconteceu, é que eu não pedi para aumentar a precisão e por isso que ele mudou a solução. Não, eu só botei um chute, né, mais preciso do que tinha antes, e ele mudou, sim, a segunda casa decimal. Não mudou muito, né, mudou de 1 unidade segunda casa decimal, mas mesmo assim é um erro, né, de 0.1. Né, se você for calcular em porcento, aí
dá um erro de 5%, ou não, 2,5%. Então, é um erro grandinho. Poxa, mas o erro não devia ser menor que a tolerância? Então, o que está acontecendo, né? O que pode estar acontecendo com o critério de parada para ele ter parado errado? E pode também ser um problema da matriz, né? Então, tem várias oportunidades aí para a gente pensar o que pode ter feito isso. Mas agora a gente tem um outro candidato, a gente pode continuar tentando achar um ponto melhor. Então vamos rodar com tolerância 10 a menos 14 a partir desse ponto, né? Que a gente já imagina que esteja um pouquinho mais certo. A gente vai fazer de novo 4 iterações, né? Só que agora o erro está indo da ordem de 10 a menos 6, certo? E se a gente está achando um número da ordem de 10 a 8, um erro da ordem de 10 a menos 6 é um número, é um erro bastante pequeno, né? Já está praticamente chegando na precisão da máquina, como a gente gostaria. Então, já é um bom sinal, certo? Ver que o número não muda muito, né? Estava 4051.911, agora está 4051.894. Então, mudou bastante pouco, né? Mudou uns 20 aí depois da vírgula. Então, na sexta casa decimal, ele começou a mudar, o que faz bastante sentido. A sexta casa significativa, né? Que faz bastante sentido. E aí, só para completar as nossas considerações, né? É pensar quanto tempo leva para fazer a iteração inversa. A iteração inversa leva um pouco mais de tempo. Então, tem aqui, de novo, nossas matrizes tridiagonais para a gente fazer as contas. Elas são um pouquinho melhores do que fazer matrizes cheias quaisquer. Mas a iteração inversa pode levar bastante tempo, né? Fora esse caso aqui, que ele fez 1000 iterações e que realmente demorou muito, de vez em quando ele faz poucas iterações, né? Mas de uma 100 por 100 para uma 1000 por 1000, ele demorou um pouquinho mais. E para 10.000 por 10.000, ele chegou em 2 minutos, né? Saindo de 384 milissegundos, com 34 iterações e 2 interações. Então vocês vejam que daqui para cá realmente a gente pagou um preço grande, né? De chegar em algo como 120 segundos, né? Um pouco mais de 120 segundos a partir de 384. E uma das razões disso é que resolver o sistema linear é cúbico, não é quadrático como era antes. Então, esse método já é bastante mais pesado computacionalmente, né? Ao contrário do método da iteração, né, simples, né, ou para frente, como a gente chama, né? A iteração da potência simples, que vai multiplicando por A. Esse aqui a gente vai resolver do sistema. E resolver o sistema leva a ordem de n ao cubo. É claro que a gente faz n ao cubo uma vez só, quando faz uma fatoração, LU, né? Mas não basta. E aí, né, só para deixar aqui a gente pensando, né, 2 minutos e 17 segundos com 11 iterações para fazer uma matriz, para achar um, né, autovetor numa matriz 10.000 por 10.000, se a gente comparar com o que a gente tinha feito antes, né, que eram 9 minutos para achar todos autovalores e autovetores, tem alguma coisa muito, né, especial para achar todos os autovetores que é mais esperta do que só fazer uma iteração inversa em cada um, né, dos candidatos ou tentar achar isso. E é isso que a gente vai tratar nos próximos vídeos também. Então, até lá!